Já percebeu que a maioria dos cegos não tem cão-guia? No Rio, não. E aí galera, antes de começar, não se preocupem. Esse vídeo não é uma aula de adestramento canino. Ah, bom. Tá mais para um stand-up inclusivo. Hoje vou desvendar uma curiosidade que faz muita gente coçar a cabeça. Por que existe cego que não tem cão-guia? Uma pergunta que deixa a gente intrigado, né? Eu sei, muitos devem pensar que ter um cachorrinho te guiando por aí é tipo ter um superpoder. Mas a realidade é que tem mais nuance nessa história do que a gente imagina. Então, se você está curioso para saber por que a maioria dos cegos não tem seu próprio cão-guia, continue assistindo e descubra aqui comigo. Não! Prometo que, além de informações úteis, teremos algumas risadas no caminho. Afinal, vamos descobrir com aquela pegada de humor que é a essência do canal Humor às Cegas. Vamos nessa? Fala galera, tudo certo com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Rob e esse é o canal Humor às Cegas. Então galera, as pessoas vivem me perguntando por que existe cego que não tem cão-guia. Pois é, a maioria de nós, pobres mortais, não tem a sorte de ter um cachorro superstar ao nosso lado. Pobre é uma coisa triste. É como se os cães-guias fossem seres místicos, tão raros que encontrar um é mais difícil do que ganhar na Mega Sena montado em um unicórnio. E unicórnios, galera, vamos combinar, são mais comuns do que cegos com cão-guias por aí. Sério, duvido que você tenha encontrado mais de um cego com cão-guia este ano. É realmente raro. E aí, galera? Trago mais notícias para alguns cegos. Cão-guia não é um amigo perfeito para todos os rolês. Escolher um cão-guia para um cego é tipo escolher aquele crush na balada. Depende do estilo de vida, das atividades e da necessidade de cada usuário. E não é só isso. Para conseguir um cão-guia, o cego precisa passar por um interrogatório digno do CSI. Tem uma equipe que vai à casa dele investigando tudo, desde as rotas, a vida social e, se bobear, até a cor da cueca. E o que essas entrevistas revelam? Descobre se o sujeito realmente precisa de um cão-guia. Eles analisam se a pessoa tem uma boa habilidade com a bengala, porque, vamos combinar galera, se a porra do cego... Que isso, rapaz? Tenha calma, meu filho, não faz... não consegue se virar nem com um pedaço de alumínio, dificilmente vai desbravar o mundo com um cão. E, claro, eles também bisbilhotam as finanças do cego. Afinal, ter um cão-guia e não conseguir cuidar direito, deixar o cachorro largado, merece levar umas porradas, não um cão-guia. Ah, e não para por aí não, hein? Essas entrevistas são tipo uma análise de personalidade canina. Quer dizer, eles querem saber tudo sobre a rotina do cego. Eles têm que saber que tipo de índole, personalidade e energia o cão-guia deve ter para ser o par perfeito. Infelizmente, não é qualquer cão-guia para qualquer cego. É quase um casamento arranjado, mas no mundo canino. Bem louco. Agora segura essa. Olha só a dificuldade que é conseguir um cão-guia no Brasil. De acordo com o IBGE, o Brasil tem tipo uns 6 milhões de deficientes visuais. Mas adivinha, existe apenas uns 150 cães-guias por aqui. Isso significa que o Brasil temos a mesma quantidade de cães-guias do que a primeira geração de Pokémon. Brincadeira. Significa que a demanda supera expressivamente a oferta. E até existem ONGs que treinam cães-guias, mas não para vender, e sim doar. Só que as ONGs que treinam esses cães são independentes, ou seja, tem poucos recursos disponíveis. E segura o choque, olha só o valor estratosférico que um cão-guia custa. É tipo uma fortuna, uma verdadeira extravagância canina. Estamos falando de investimento, rufem os tambores, na faixa de 60 a 80 mil. 80 mil, meu de Deus! É mais caro do que aquele carro de sonho que a gente só pode babar de longe, né? E o que explica essa quantidade baixa de cão-guia no Brasil? Além desse custo exorbitante, né? A escassez de 11 instrutores especializados nessa área. Também tem o tempo de treinamento, que leva em média 1 ano e meio. E tem o fato que um só se torna guia se ele tem vocação para a função também. Não é à toa que a fila de espera é maior do que o do lançamento do novo iPhone. Caralho. Que isso, rapaz? Tenha calma, meu filho, não faz...
Mas olha, eu tô de boa com a minha bengala, viu? Eu sou tipo James Bond dos cegos, só que sem os carros e as mulheres. Mas tô aí explorando o mundo e desviando de obstáculos como o verdadeiro agente 00. Sem cão guia, mas com muito estilo. Vamos combinar, galera. Ser pai de cão guia não deve ser nada fácil. Afinal, ter um cachorro desses é tipo ter um carro de luxo e com manutenções e gastos constantes. Eu já tenho um problema suficiente para cuidar de mim mesmo. Não preciso de mais uma Ferrari canina em minha vida. E aí, galera, eu quero saber de vocês. Quem aqui já sabia de todos os detalhes que envolve ter um cão guia? Conta pra gente se essa vida de parceria com um amigo peludo já era do seu conhecimento. Se você tiver mais curiosidade sobre o universo do cego, desce a letra nos comentários. Sua pergunta pode ser o tema do próximo vídeo por aqui, fechou? E galera, quero agradecer a cada um de vocês que já se inscreveram no canal. Seu apoio com likes e comentários é simplesmente incrível. E para você que ainda não se inscreveu, sério, você tá perdendo a diversão. Não perca mais tempo, se inscreva aqui em cima agora. E aqui do lado, outro vídeo sensacional feito com muito carinho, especialmente para você. Valeu, galera! E antes de finalizar, é importante entender que nem todo cego quer ou tem a possibilidade de ter um cão guia. Infelizmente ou felizmente, sei lá também. Agradeço pela companhia, galera. Um cheiro e nos encontramos no próximo vídeo. Ou será que não?